Shalom, Shalom Adonai. Estamos iniciando mais um dia juntos, mais uma aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento de crescimento, mais um momento que podemos a cada aprendizado, a cada conteúdo apresentado, crescer cada vez mais. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero te apresentar essas 4 obras aqui. Obras que escrevi são frutos de pesquisa acadêmica. A primeira é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento, onde eu trato de uma forma sintetizada, porém muito bem desenvolvida, tanto vernaculamente como também eruditamente, a Teologia Bíblica do Antigo Testamento, indicado para seminaristas e estudantes de teologia. Também temos esta obra aqui, Pentecostal Hermenêutica, para você vir a conhecer o movimento pentecostal a fundo, conhecer as suas raízes, conhecer a sua forma de interpretação bíblica, conhecer a sua teologia e conhecer também como é construído o pensamento pentecostal. Venha também adquirir esta obra que é Fundamentos Escatológicos de Daniel, uma obra extraordinária para um conhecimento mais profundo das profecias escritas das profecias que estão contidas no livro do profeta Daniel. E esta obra é uma obra espetacular, lançada pela editora Reflexão, Escatologia Pentecostal, uma obra que é um singular para você compreender todo o desenvolvimento da aplicabilidade da escatologia pentecostal a partir do sistema interpretativo do dispensacionalismo clássico e progressivo e também as suas correntes, a pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Uma obra extraordinária, adquira já. Muito bem, vamos então pedir também para você que, além de adquirir essas obras, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? Venha também estar automaticamente dando like para o crescimento dos vídeos para que possa subir na plataforma, como também compartilhe este conteúdo. Hoje vamos falar, dentro da proposta de conteúdo da história da igreja, sobre a reforma conciliar. A reforma conciliar, ok? Quando tratamos de reforma conciliar, estamos falando sobre um período que nós denominamos na história da igreja a era dos gigantes, a era dos grandes acontecimentos, daqueles que desenvolveram marcos dentro da história da igreja. Quando a igreja ameaçava se dividir, por causa inclusive da controvérsia ariana, Constantino decidiu convocar uma assembleia a que viesse os bispos de todo o império, tá? E é a partir daquela que vai surgir então muitas decisões que foram tomadas até dentro do concílio de Nicéia e durante vários séculos também perduraram. Cada vez que a igreja ela se encontrava em uma situação de conflito, ela se apelava a recursos de justamente convocar concílios de cunho universal ou ecumênico, tá? Durante inclusive a era dos altos ideais, o poder do Papa era tão expressivo e grande que os concílios estavam subordinados aos papas. Exemplo disso foi, conforme nós vimos, o quarto concílio de Latrão, convocado até por Inocêncio III, para aprovar uma série de medidas que ele e a sua cúria determinaram até de antemão. Outro, sim, é as experiências tristes do cativeiro babilônico e até de um grande cisma que ocorreu no Ocidente, que começou a predominar-se a ideia de um concílio que não somente julgasse as ações dos papas, mas viesse a reformar a igreja, vindo inclusive a propor ambições, disputas e até causando um momento de impasse dentro de algumas decisões eclesiásticas. A teoria conciliar, que foi denominada através desse nome, surgiu
quando os papas e cardeais eles vão começar um conflito com a cristandade ocidental, que já estava cansada desses desmandos desses potentados eclesiásticos lá, e anelava por uma reforma moral da igreja. Aí já inicia-se um processo de reforma moral da igreja, tá? Foi até denominado período de cativeiro babilônico dentro do contexto histórico eclesiástico da igreja no período da Idade Média, tá? As vozes de protesto, então, elas vinham principalmente dos países que estavam em guerra, como a França e outros países da Europa, mas principalmente a França, que era o grande, vamos assim, expoente e líder como país, como nação desse movimento, tá? Mas um grande cisma criou um clima universal, até de uma impaciência com as maquinações dos papas, que como era o caso dos eruditos que constantemente punham na forma escrita o seu inconformismo, vendo inclusive obrigados a dirigir uma atenção principal a esses testemunhos. E outro sim é falar de que nesse período, sobretudo as explorações de marca econômica, no segmento não só econômico, mas também no segmento político e militar, vinham causando uma certa adversidade, uma certa contrariedade, um certo choque de ideias e conflitos, principalmente no quesito religião e religiosidade, tá? A simonia, o absetismo e o pluralismo também estavam incendiando a ambição de poderosos, que resultavam inclusive em impostos cada vez mais elevados para as massas. Foi assim que a igreja, que em seus primeiros séculos, mesmo depois que em seus melhores momentos fora defensora dos pobres, veio a se converter em mais um peso que oprimia as classes já oneradas. Enquanto isso, principalmente nas universidades, o descontentamento assumia formas teológicas. Os estudiosos sabiam que o bispo, por exemplo, de Roma, nem sempre tivera as prerrogativas que agora vinham a exigir, e até que desfrutavam nos séculos anteriores. Esse conhecimento, por exemplo, unia-se a um antigo espírito do franciscanismo, né? Até podemos dizer assim, da visão e proposta franciscana, tá? Que não tinha ainda morrido, que não tinha ainda deixado de exercer uma certa influência. Até a pobreza voluntária e algumas virtudes que não eram tão recomendáveis ainda estavam afloradas em meio ao contexto eclesiástico daquela época, tá? E é por isso, inclusive, que muitos dos que vinham se opor à demasiada autoridade do Papa advogavam também um concílio que reformava a vida e os hábitos da igreja, inclusive que eram até eruditos, franciscanos ou até as duas coisas, tá? A teoria conciliar, ela tinha então velhas raízes históricas, até para nossos efeitos, nós podemos dizer que o grande mestre dos principais expoentes do conciliarismo foi o Guilherme de Ockham, ao qual já fizemos uma referência quando falamos do cativeiro babilônico, do papado, e que ele inclusive ocupara boa parte da nossa atenção quanto a questão teológica daquele período, tá? Os teólogos medievais, que antes até do século XIV estiveram convictos de que as ideias universais elas eram anteriores às coisas concretas, elas também proporam, eles desenvolveram uma ideia denominada a ideia dos cavalos individuais, que foi justamente uma posição que veio se tornar clássica, que depois mais tarde foi chamada de realismo,
porque afirmava que as ideias universais eram reais e que o Guilherme de Ockham e boa parte da sua geração teológica e dos seus seguidores, não é, criavam que ou até defendiam e até expunham perante o público aquilo que o real, o que era real, vinha antes de todo o indivíduo concreto e as ideias universais eram nomes ou conceitos que só existiam na mente do ser, que eram produtos do pensamento ou da ideia de alguns, restritamente segundo seus dogmas e segundo as suas tradições. Aplicando isso à igreja, a conclusão que eles foram chegar é que o Ockham e seus seguidores, eles vinham a propor uma era da igreja que não era uma realidade celestial ou ideal, porque representava na Terra, porque o principal expoente, aquele que representava a igreja na Terra, que era o Papa e a sua hierarquia, eram confrontados, eram desconstruídas suas ideias e até eram desmoralizados. Então os fiéis constituíam a igreja e não vice-versa, começaram a contrariar, a se colocar contra. E foi com isso que concluiu-se que a autoridade eclesiástica, que até não estava arraigada intrinsecamente no Papa, mas nos fiéis, derivassem dessa posição. Em consequência, um concílio universal que representou os fiéis de toda a cristandade deveria ter mais autoridade, inclusive, que o Papa, porque já eram liderados para esse propósito. E isso não quis dizer também que o concílio seria necessariamente infalível, pois, como veremos mais para frente nessa aula, Ockham não cria que viesse a surgir uma instituição que ela insistisse na liberdade de Deus para se revelar de acordo com a sua vontade soberana. Antes, significava que em um caso em que a igreja claramente viesse a precisar de uma reforma e o Papa se negasse a dirigi-la, um concílio universal teria a autoridade necessária, então, para reformar a igreja, mesmo contra a vontade do Papa. Foi aí que o Ockham vai desenvolver as suas teorias enquanto o papado estava em Avignon na França, tá? Que aí ele já estava sob o domínio e a sombra da influência francesa, porque o papado já estava ocupando todo o território de Avignon na França. Depois, com o grande cisma, quando vai ficar claro, inclusive, que os dois contendentes, eles estavam mais interessados em um poder para poder desenvolver ou até construir um novo império, então os principais expoentes da ideia desse concílio não somente tinham a proposta de um cisma, uma divisão na igreja, mas também causar graves males para a época, atribuindo a centralização do poder eclesiástico. Então foi a função do concílio que causou uma escolha de dois papas existentes com a nomeação de outro em seu lugar, como o concílio teria de se ocupar diretamente até da reforma da igreja. E a parte dessa reforma era a descentralização do poder, como muitos diziam, até sugeriam e diziam e divulgavam que esse concílio não iria causar nenhuma reforma. Durante muito tempo, então, todas essas ideias, elas começaram a ser discutidas nas universidades, nas principais cortes da Europa, começaram a serem desenvolvidas em concílios, começaram a ser discutidas em debates, e com isso, nos últimos séculos, os papas foram levados a convocar os concílios. E mais tarde, dois papas, com essa convocação por um deles, faria causar ali uma imparcialidade da Assembleia. Como os primeiros concílios foram convocados pelos imperadores, inclusive alguns argumentando que essa tarefa cabia
somente ao imperador, que era o soberano, né? Todos esses soberanos, no entanto, simpatizavam um com os outros dos seus pretendentes, que haveria de assumir, por exemplo, o governo ou império da Igreja Católica Romana, tá? As coisas que estavam nesse ponto já se desenvolvendo, a partir até dos retrocessos do Bento XIII e de Gregório XII, levavam os cardeais a intervir diretamente na questão e abandonando esses papas e fazendo até uma convocação conjunta para um grande concílio universal que deveria se reunir lá em Pisa no ano seguinte, isso no ano de 1409 a 1410. O concílio de Pisa, ele vai ser proposto pelos cardeais que estão reunidos em Pisa e que acusavam os seus ex-líderes dos crimes mais baixos que estavam sendo expostos dentro do contexto eclesiástico. O concílio, então, de Bento XIII teve seu êxito inicialmente até bem sucedido, pois um responsável número de prelados atendeu ao seu convite, não tardaram em vir, entraram para surgir e sugerir discórdias aos presentes e mais tarde até abandonaram o lugar e assim a Assembleia se dissolveu, tá? Então, quando Gregório, com a sua situação, que era já muito precária, viu isso, ele vai então propor um pretenso concílio que nunca veio a passar de um punhado de aglomeração de partidários que não conseguiam propor as suas decisões e até, vamos assim, impetrar os seus domínios perante o povo. Então, enquanto isso chegara e estava causando esse impasse todo, o dia marcado para o concílio de Pisa, que ocorreu na catedral daquela cidade, se reuniu e uma multidão também estava presente. Além de cardeais, de clérigos e de diversos arcebispos, abades e párocos, né? Várias centenas de teólogos, várias centenas de doutores de direito canônico se encontravam presentes até para poder fortalecer esse debate. Foi então quando todos os presentes que propuseram que essa legalidade desse concílio teria de ser inapelável às sessões que viessem ser propostas futuramente, tá? Quando chegou o momento, inclusive, de julgar o caso desses dois papas, o Papa do Oriente e o Papa do Ocidente, foi seguido, então, com todo o cuidado, esse processo de debate e de decisão. Por 3 dias consecutivos, que na porta da catedral foram muitos chamados pelo nome para poderem opinarem e solicitados, inclusive, a se representarem, a enviarem seus representantes, que se não pudessem ali pessoalmente estarem presentes, para poder darem o seu parecer perante a esse julgamento, que foi um julgamento formal. Então, mais tarde, esse concílio de Pisa vai ter a sua declaração, vai ter a sua decisão tomada e postulada. E ficou assim essa postulação do resultado do julgamento do concílio de Pisa. Foi escrito da seguinte forma: o Santo Concílio Ecumênico, representando a Igreja Católica, e a qual está com a oportunização de julgar este assunto, reunido pela graça do Espírito Santo na Catedral de Pisa, e depois de ter sido executado os que querem a extirpação desse cisma abominável e profundo e a união e restauração da nossa Santa Mãe Igreja, conta Pedro de Luma e Ângelo Correr, que eram os dois papas, que alguns chamavam eles de Bento XIII e Gregório XII, sendo um respectivamente do Ocidente e o outro do Oriente, tá?
Então, declarando que os crimes e abusos desses dois, como foi demonstrado diante do Sacro Concílio, são verdadeiros e conhecidos, os dois pretendentes foram e continuam sendo cismáticos, manifestos partidaristas obstinados e defendendo e promovendo o cisma. São evidentemente hereges que se apartam da fé, praticam o perjúrio e a manifestada disputa, repetindo escândalos perante a igreja. Enormes abusos e iniquidades lhes tornam indignos de toda honra e de dignidade. E automaticamente estão rejeitados por Deus, separados da igreja, e o concílio toma a decisão de que sejam expulsos, proibidos que continuem nos seus pontífices e que exerçam o papado tanto no Ocidente como também no Oriente. Então foi essa a decisão que foi tomada nesse Concílio de Pisa, de que esses papas que ocupavam o papado do Oriente e o papado do Ocidente, respectivamente, fossem excluídos e toda a sua influência, poder, domínio fosse ali chancelada, como terminada, como sem mais condição de continuarem e fossem totalmente expulsos, extirpados, todos os seus comentários, suas sugestões e aniquilados da história do contexto eclesiástico daquela época, sem mais poder exercer nenhum domínio sobre ninguém. Então foi essa a aula de hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, uma aula de história da igreja.